Olá pessoal, tudo bem? Hoje o meliponário Mel Mágico, mais uma vez mostrar para vocês aqui o meliponário todo. Primeiro eu quero contar para vocês um pouquinho aqui do meliponário, para vocês entenderem como funciona tudo aqui. O meliponário, ele está localizado aqui no sul de Minas Gerais, na região aqui da Serra da Mantiqueira, e tem esse nome, meliponário Mel Mágico, porque aqui a região aqui, ela é constituída por várias cidades que receberam o nome de Circuito das Montanhas Mágicas da Serra da Mantiqueira. Igual tem outras partes aqui da Mantiqueira, que tem as terras altas, as águas, onde tem água mineral e tal. E aqui foi conhecido, foi dado o nome de Circuito das Montanhas Mágicas da Mantiqueira. Aí, por a gente estar localizado na Mantiqueira, aqui na região das Montanhas Mágicas, a gente optou por colocar o nome no meliponário, meliponário Mel Mágico. E tem outra história bem interessante aqui do meliponário, é que a localização aqui também, ela está dentro de um sítio arqueológico. Então toda essa região aqui, na verdade, várias cidades aqui no entorno, todas elas têm vários sítios arqueológicos. Há mais ou menos 3.500 anos teve uma civilização indígena aqui e hoje a gente encontra os sinais deixados por essa civilização. Tem vários artefatos indígenas, tem uma serra aqui do lado, que é a Serra de Santo Antônio, que tem muitos desenhos rupestres nela. Ali chega a ter mais ou menos uns 400 desenhos mais ou menos. Então o meliponário não é só o meliponário aqui. Aqui ao lado mesmo a gente tem um parque arqueológico com visitação também e que turistas normalmente vêm para poder visitar e conhecer os desenhos arqueológicos que se encontram aqui do lado. São a poucos quilômetros aqui do meliponário, que é a Serra de Santo Antônio com os desenhos indígenas datados de 3.500 anos. Então a gente tem essa localização, que está no sul de Minas Gerais, nas Montanhas Mágicas da Mantiqueira, está dentro de praticamente do sítio arqueológico aqui, e próximo também aqui do meliponário tem outras atrações também. Tem uma vinícola bem interessante aqui perto, então o turista quando ele chega aqui, ele tem outras coisas para ele conhecer. A nossa região aqui também é uma região que produz algumas coisas que ganharam prêmios no Brasil, como o melhor azeite do Brasil você encontra aqui na cidade, a melhor manteiga do Brasil você encontra aqui na cidade, tem queijos premiados aqui, uma região de queijos finos, e o vinho que eu falei também de qualidade, então a cidade oferece bastante coisa também. E um dos atrativos turísticos aqui da cidade, a gente tem o meliponário Mel Mágico. Aí depois no final eu vou deixar para vocês na descrição a empresa de turismo que faz os passeios aqui no meliponário e inclusive os outros passeios aqui na região. Aí quem tiver interesse vai poder acompanhar. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do meliponário. Aqui atrás de mim está o meliponário das abelhas subterrâneas. Aí eu já vou lá para a gente conhecer um pouquinho delas. Ele foi um meliponário que eu pensei em simular, deixar o mais próximo possível o ninho dessas abelhas que vivem debaixo da terra, que são as abelhas subterrâneas. A gente já tem 10 colmeias ali, já fiz divisões de algumas. E também foi projetado a cerâmica, a gente fez um projeto também da cerâmica para poder criar essas abelhas, que eu vou mostrar ali para vocês. Que tudo pensado em como é o ninho dessa abelha debaixo da terra. E a térmica também desse ninho, como que a gente criou um sistema ali de manter a temperatura para diminuir um pouquinho a oscilação de temperatura. E está funcionando, as colmeias estão se desenvolvendo bem, então eu acho que está dando certo. Eu vou lá para mostrar para vocês, aí vocês vão conhecer um pouquinho dos outros meliponários. A gente tem um outro meliponário aqui também, que é o local que a gente cria também abelhas que ficam próximo a um ambiente bem úmido, que é as abelhas guaraipo, tem feiticeira. Então depois no outro vídeo a gente vai mostrar que ele fica um pouquinho distante do local que eu estou. Fica mais ou menos uns 150 metros. Tá joia? Então aqui atrás de mim tem o meliponário das abelhas subterrâneas. Vou aproveitar e mostrar um pouquinho do meliponário, então a gente dá uma volta aqui e tenta conhecer um pouquinho dele.
e de cada parte dele a gente fala um pouquinho sobre elas. Então esse é um vídeo para quem é apaixonado mesmo por abelha, para quem gosta, segue o canal aqui da gente, o Meliponário Mel Mágico, gosta do Meliponário Mel Mágico e tiver interesse em vir conhecer o nosso meliponário, tá joia? Vamos lá dar uma olhadinha? Olha só, aqui ao lado a gente tem uma fonte. Aqui, quando alguém vem conhecer o meliponário, aqui tem água potável, ó. Pode beber água aqui, ó. A gente deixou aqui. Essa água vem direto da mina. E aqui a gente fez uma restauração de uma bomba, que é uma bomba de poço artesiano. Essa bomba aqui é uma bomba antiga, a bomba Muriaé. E a gente fez a restauração dela e instalou ela aqui, ó. Olha só como ficou legal. É uma bomba que está funcionante. Também tem água nela. Ficou aqui mais um enfeite aqui para o meliponário. Tá joia? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nosso meliponário das abelhas do solo. Esse foi o meliponário que a gente fez. A gente utilizou uma estrutura aqui toda de pedra. Fez um quadrado aqui, ó. Usando pedras, umas pedras bem grandes. Aqui na região, aqui no sítio tem muita pedra, fica fácil o acesso, então a gente conseguiu trazer elas para cá e montou o meliponário. Essa semana eu fiz a entrada dele, que estava pendente, fiz a porteirinha dele aqui, ó. Agora já ficou mais bonitinho. E antes a gente não teve tempo de fazer. Olha só. E aqui a criação das abelhas de solo. Eu vou abrir uma colmeia aqui para mostrar para vocês como funciona. Olha só como são as caixas. São várias caixas de cerâmica. Tem algumas ali tem duas aqui que foi feita de cimento, mas a maioria é de cerâmica. As abelhas ficam debaixo da terra. E tem uma vedação térmica aqui para diminuir a passagem da temperatura do ambiente para dentro da colmeia. São dois vasos, tem um vaso dentro do outro e tem um contato direto com a terra. Existe um furo central e faz um contato direto com a terra lá embaixo. Então as abelhas podem utilizar esse espaço como lixeira também. Vou abrir uma colmeia aqui para vocês verem. Vou escolher essa aqui de uruçu do chão. A gente tem aqui a guira, olha só. Essa aqui é uma entrada característica da guira. É uma abelha que ela coloca bastante pedrinhas na entrada, coloca pedacinhos de folha, de madeira, uns pedacinhos bem pequenininhos, faz uma entrada bem característica. A gente tem aqui também a bieira, tem também uma outra guira ali da cara amarela. Essa é uma guira da cara amarela. E aqui as uruçus do chão. Olha só o pote. Tem um potinho externo aqui da saída, a tampa. Ó, vou abrir para vocês. Aí tem um revestimento aqui que é para manter a temperatura. Olha só. Aí aqui está o plástico, proteção. E aqui as abelhas. Essa aqui é a uruçu do chão, ou uma da saia do chão. Tá com bastante mel aqui. O ninho dela, de cria, onde ficam as crias dela, ficou um pouco abaixo. Esse vaso ele é comprido, ele é bem fundo. Então aqui ela já encheu bastante ele, já passou bem do meio dele. E ainda tem bastante espaço para elas colocarem mais potes de mel e pólen. É comum a gente ver alguns forídeos andando aqui nas colmeias nessa época do ano, porque é uma época que os forídeos se proliferam muito rápido. É uma abelha muito bonita. Tem o abdômen todo listrado de amarelo. Esse aqui é uma divisão do final do ano passado. De dezembro, aliás, de dezembro, foi exatamente em dezembro. E desenvolveu super bem. E tem uma outra divisão ali de fevereiro,
que já está ficando forte, mas ainda tem poucos indivíduos. Já está com uma boa reserva. Vou fechar aqui para a gente diminuir a variação de temperatura. Aí a gente coloca o plástico, coloca aqui o isolamento, ó. Lembra que tem um isolamento aqui, ó. Tem um vaso de cerâmica aqui, outro vaso de cerâmica, e aqui entre os dois vasos tem um isolamento térmico também. Aqui a parte de cima com isolamento. Tem um monitoramento aqui de temperatura, tem um termômetro monitorando a temperatura. E aqui a tampa. O ideal é sempre manter na sombra, o ideal é não pegar sol aqui. Essas abelhas não toleram uma variação abrupta de temperatura. Agora a gente abriu a colmeia, aí dentro da colmeia está marcando 24,6 graus e do lado de fora está marcando 25 graus, 25,9. Vou aproveitar que a gente está aqui no meliponário e vou mostrar para vocês onde fica o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio. Ele fica bem aqui atrás de mim, ó. Vocês podem observar a Serra de Santo Antônio, que é onde fica os desenhos indígenas de 3.500 anos, que é um atrativo turístico aqui na região. E a gente fica bem de frente aqui para a serra, então é uma localização bem aproximada e de fácil acesso para a gente aqui. Vou mostrar mais um pouquinho do meliponário para vocês. Olha só, quero mostrar para vocês aqui os cabacinhos que a gente colocou para os pássaros fazerem seus ninhos. Olha só, a gente deixou aqui no meliponário para os pássaros poderem fazerem ninhos. Quero também aproveitar e agradecer a minha prima, a Ângela, ela que faz os desenhos para a gente aqui no meliponário. Tem o dom de pintar e normalmente as pinturas dela são bem bonitas. Igual a nossa placa aqui do meliponário, ela que fez a placa pra gente, fez a pintura. Aqui ao lado, aqui do lado de cima, tem mais um pouco, ó, olha mais ninhos aqui. Esse ano já chocaram vários canários, curruíra e outros pássaros. Tem até alguns aqui que já ainda estão de filhote, porque já passou o período deles reproduzirem, está diminuindo agora. Aqui ao lado tem um meliponário laranja, que é o meliponário aqui de uruçu. Esse lado aqui só tem uruçu amarela, que é a melipona mondori. Essas abelhas aqui, boa parte foi divisão de janeiro, essas divisões. Outras aqui a gente não faz divisão, a gente tem algumas abelhas bugias que estão na mata, e a gente nunca faz divisão delas, só coleta o mel. Então tem várias caixas que nunca foram divididas e a proposta é que elas possam enxamear para a natureza, porque aqui é o bioma natural delas. Então muitas das abelhas aqui, o nosso projeto é a reintrodução delas dentro do ambiente aqui, dentro do nosso bioma. E a gente também, desde o início da criação do meliponário, a gente não tem um intuito como intuito comercial, é só o intuito mesmo de preservação. Então a gente cria essas abelhas mesmo como preservação, como hobby. E às vezes as pessoas perguntam, e o custo de tudo isso? Tem um custo, claro, o meliponário ele não fica barato, fica caro a manutenção, as abelhas são caras para você ir trazendo as colmeias, pelo menos no início foi bastante trabalhoso, só que eu crio as abelhas desde 12 anos de idade, então muitas espécies eu já tinha, outras espécies já tinham desaparecido do bioma aqui da região, eu consegui com criadores, com meliponicultores, e a gente reintroduziu, e eu já observei algumas abelhas, principalmente a mandaçaia, que já está ocupando várias árvores aqui no entorno, e a mumbucão. A mumbucão também, eu já encontrei pelo menos 3 árvores aqui que foram enxameação aqui do meliponário. E aqui ao lado também a gente instalou iscas, aliás a gente tem isca instalada em quase todo o meliponário aqui na região,
e essas iscas capturam abelhas e muitas vezes a gente não retira as abelhas das iscas. A gente deixa essas abelhas nas iscas para elas poderem se enxamear novamente e aumentar a população aqui na região. A Mombucão mesmo tem 4 enxames nas iscas aqui do lado do meliponário, bem pertinho do meliponário, tem 4, e distante aqui tem mais outras e que a gente também não pretende retirar. Vou mostrar aqui para vocês do lado de cá, ó. Aqui ficam as abelhas Mombucão, aqui tem algumas, olha só, essa abelha Mombucão é uma abelha bem dócil, uma abelha que produz um mel que eu acho extraordinário, um mel muito gostoso, tem uns potes enormes, parece um ovo de galinha, de tão grande que é. Só que é uma abelha de difícil manejo, tem que ter um pouco de técnica com ela. É uma abelha que atrai muito forídeo. Aí a gente faz divisão delas. Eu até agora parei de fazer divisão porque eu já tenho bastante. Não pretendo dividir mais elas. Mas a gente faz divisões. A divisão não é complicado. O complicado é a proteção dela, o tempo que você deixa ela fechada, o duto de entrada, que a gente tem que deixar um duto maior. Então tem uma técnica para a gente fazer a divisão dela para diminuir o ataque de forídeo. Uma coisa interessante que está acontecendo na caixa aqui do lado da Mombucão é ela jogando o lixo para fora. A Mombucão ela produz muito lixo, tanto é que o primeiro módulo dela é um módulo só de lixeira e toda vez que ela enche esses módulos de lixo, elas jogam lixo para fora. Isso é um indicativo que está precisando adicionar mais módulos. Essa caixa aqui do lado, estava fazendo isso há 2 meses atrás, eu fiz a introdução desse módulo aqui, ó. Agora já resolveu o problema, já parou de jogar lixo para fora. Aqui tem mais Mombucão, todas essas caixas aqui Mombucão, tem Manduri e tem uma trigonisca aqui. Essa aqui é outra Mombucão, olha só. Essa aqui também começou agora, há poucos dias, está jogando muito lixo para fora. A quantidade de lixo que tem aqui, ó. Isso significa que a gente tem que adicionar mais um módulo que a lixeira está cheia. É uma característica, é um comportamento dessa abelha. Uma abelha super dócil, olha só como é dócil. Aqui são os zangões, que normalmente ficam aqui do lado de fora. Olha quantos zangões tem aqui, ó. Aqui ao lado do meliponário a gente tem uma iraí também, ó. Essa é uma abelha iraí. Ela faz um tubo de entrada bem bonito. Tem algumas outras ali que a gente tem um tubo que fica às vezes enorme, aí, às vezes ele pesa e cai. Às vezes chega a uns 40 centímetros, até 50. Já vi alguns tubos de outros amigos aí chegar a mais de 1 metro. Aqui tem um pouquinho para abelha solitária, aqui um ninho de abelha solitária. Aqui ao lado do meliponário, em torno de todo o meliponário, a gente tem as caixinhas de jataí. Então, em volta do meliponário todo, a gente preencheu com várias caixinhas para abelha jataí. Olha só. Então, todo o meliponário, no entorno dele todo, a gente tem as caixinhas de abelha jataí. Algumas estão sem abelhas, mas a grande parte está com abelha. A gente também, pensando nos pássaros, a gente colocou um alimentador aqui para os pássaros. A gente fornece ração para eles aqui. Tem vários tipos de sementes aqui. E aqui na árvore também, a gente instalou vários ninhos de cerâmica para ter o local para esses pássaros fazerem seus ninhos. Essa é uma árvore de copaíba. Produz bastante néctar para as abelhas, é uma planta medicinal, produz o óleo de copaíba e aqui na região tem bastante dela, então é comum a gente ter uma produção de mel só de copaíba. Só de copaíba, claro que não, né? Que sempre ocorre mistura dos néctares, mas na época de produção da copaíba a gente faz a colheita para poder ter o mel de copaíba. Aqui então ficou o alimentador. Aí eu vou mostrar para vocês aqui
o meliponário amarelo. A gente ornamentou todo o meliponário aqui também, com várias plantas. O manacá já está quase abrindo. Na verdade vai demorar um pouquinho ainda, que o manacá no período frio que normalmente ele abre, mas já está cheio de botões. Esse aqui é o meliponário amarelo, que foi o primeiro meliponário que a gente fez. Esse meliponário aqui, ele foi o número 1. Essa placa foi a primeira que a gente fez, a colmeia aqui, estilo Zé Colmeia. Só que a gente está com dificuldade para mostrar as abelhas aqui, porque entrou um enxame de abelha apis. E essa abelha apis está aqui do lado. E está uma colmeia bem forte, que entrou numa caixa aqui de abelha sem ferrão. Olha só, tem uma apis ali, ó. Aqui tem mais caixas de mombucão, tem as mandaçaias, uruçu nordestina. Tem várias espécies de abelhas aqui. Tem manduri. Tem umas marmeladas aqui atrás. A gente vai dar a volta aqui pro lado de trás para não passar na frente da abelha apis. Aqui ainda tem mais mombucão, mais mandaçaias. Tem manduri, tem várias mirins também, tem jataí, tem bastante abelha aqui. Às vezes a gente faz resgate também, às vezes algum vizinho, algum conhecido sabe que a gente tem um meliponário, que a gente preserva as abelhas, cria as abelhas, aí já liga pra gente e fala, olha, tem uma árvore aqui, caiu e a gente observou que tem uma abelha. Às vezes a gente chega lá e tem uma, duas colmeias. Muitas vezes eles só identificam aquelas abelhas que incomodam eles, igual as escaptotrigonas, que tem o hábito de enrolar no cabelo. Aí normalmente as pessoas identificam elas. Mas aí, às vezes a gente olha na árvore lá, vai procurar e acaba achando algumas mirins e traz outras abelhas. Então a gente faz também o resgate quando alguém precisa, para esses ninhos não morrerem na natureza, tá joia? Aqui a gente tem um pouco de marmelada, aqui na frente aliás na parte de trás aqui do meliponário, ó, são abelhas que gostam de sol, então a gente optou por deixar elas num local que fica mais quente, fica mais aquecido e que pega sol. Essa é uma abelha que realmente ela gosta de sol, então pode colocar ela no sol sem medo. É uma abelha que desenvolve super bem no sol. Vou mostrar para vocês aqui do lado também, tem um meliponário só para abelha marmelada. A gente fez um meliponário pensando só na marmelada. Olha só. Esse meliponário aqui é um meliponário de pedra, que a gente fez as caixas aqui só para abelha marmelada. A gente não colocou nenhum ninho, normalmente elas enxameiam naturalmente para essas caixas. Vejam que as caixas estão no sol, está pegando sol a maior parte do dia. Só tem uma pedra aqui em cima que faz a proteção delas, para o sol não incidir diretamente, mas nas laterais sempre tem incidência do sol. Já tem duas colmeias aqui de marmelada, as outras ainda não foram ocupadas. Olha só, isso aqui é uma enxameação de marmelada e elas optaram por pegar logo a caixa, a parte, né, da caixa, que essas caixas têm divisórias, pegou logo a que tem maior incidência de sol. Isso é para a gente observar o quanto elas gostam de temperatura alta. Aqui atrás tem uma borá. E aqui do lado, eu vou mostrar para vocês, tem uma plaquinha de moça preta, mas não é. Essa aqui é uma mirim preguiça, que também é uma enxameação. Enxameou uma aqui do lado também. Então a mirim preguiça, normalmente você deixa as caixas e acaba enxameando. Olha só, essa aqui é uma enxameação recente, aqui do meliponário mesmo, de mirim preguiça. Ela tem esse nome porque ela começa a trabalhar mais tarde, é preguiçosa mesmo. Ela espera um pouquinho, espera a temperatura aumentar para iniciar os trabalhos. Esses aí são os discos de cria.
Tem bastante abelha jovem ali. Normalmente a gente deixa muitas caixas vazias aqui no meliponário. Pode observar que aqui do lado aqui, ó, tem bastante caixa vazia. E todas elas, aquela ali não, tem uma caixa aqui que está com uma mirim preguiça. Mas a maior parte aqui está vazio, que é justamente para a gente poder capturar essas enxameações. E aqui no meliponário rosa, a gente tem mais um pouco de mombucão. Ó, tem mais uma mombucão aqui. Tem uma marmelada que foi enxameação, tinha uma caixa vazia aqui também. Enxameou a marmelada. E aqui do lado a mombucão. Está trabalhando bastante. A gente tem em torno de 20 caixas de mombucão. Por isso que a gente não está fazendo mais divisão delas. Aqui são as abelhas bugias, né? A uruçu amarela. Ó, essa aqui é uma divisão, ó, recente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha como tá bonito. Olha só. São todas colmeias fortes. Essa é uma abelha do bioma aqui. Uma abelha que se desenvolve muito bem no clima aqui da região. Produz bastante mel. Das abelhas nativas, eu acredito que seja uma das maiores produtoras de mel. Ó, já começaram a estressar um pouquinho. Deixar elas saírem aqui. Poder fechar com cuidado. Olha só, mordiscando. Pronto. Aqui tem bastante bugia. Aqui na frente do meliponário a gente tem mais um pouco de marmelada amarela. E fica a placa aqui do meliponário também, o meliponário rosa. Olha só, ficou bem legal. Aqui tem mais uma colmeia estilo Zé Colmeia. E aqui as marmeladas. E aqui ao lado dessa marmelada, a gente tem uma abelha carpinteira, que ela fez o ninho aqui. Ela cavou o ninho aqui e está convivendo aqui dentro da parede aqui da caixa com as marmeladas. Aqui tem mais marmelada. Olha só, essa marmelada que está voando naquela caixa ali, ó, ela está voando agora. Ela ainda não fez ninho ali. Provavelmente é uma abelha que está olhando se ali é um local bom para ela nidificar. Aquela caixa está vazia. Aqui ao lado tem bastante abelha. Todas bugia, exceto uma apis que entrou aqui em algumas melgueiras. Essa época do ano é comum a gente ter apis que entram em algumas caixas. Essa aqui é a apis, olha só. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer a transferência dela para uma caixa racional e retirar ela do meliponário. A gente está com duas colmeias aqui de apis mellifera, que a gente precisa retirar elas do local e transferir elas para um local distante aqui do meliponário. E a gente sempre faz isso logo depois que elas ficam mais fortes, para a gente poder fazer a transferência e não dar problema. Vou mostrar para vocês aqui também a fonte. A gente criou essa fonte aqui para fornecer água para as abelhas. Coloquei aqui umas plantas aquáticas. Fizemos a estrutura toda de pedra e as abelhas podem coletar água, que é extremamente importante para as abelhas. Fazer a coleta de água e poder refrigerar a colmeia, principalmente nas épocas de muito calor. E deu certinho, a gente colocou, tem peixinhos aqui também, para não criar a larva de mosquito. Então tem 0 larva de mosquito aqui. Só mesmo a fonte aqui que serve como uma fonte de água para as abelhas. E claro, tem muita vespa também que acaba retirando a água aqui. Mas o intuito da fonte foi justamente fornecer água para as abelhas aqui do meliponário. Embora a gente tenha os tanques de criação de peixe, tem outras coisas aqui no meliponário, a gente optou por deixar uma fonte aqui bem ao lado das abelhas. Vou mostrar também para vocês aqui o meliponário vermelho. Esse aqui eu encomendei caixas
num estilo diferente, que são essas caixas tipo barril. E eu observei que as abelhas se desenvolvem muito bem nesse tipo de caixa. E o tamanho dessas caixas até poderia ser maior, porque elas enchem essa colmeia, essa caixa muito rápido, porque ela simula muito o ambiente natural da abelha, o oco das árvores. A gente também colocou aqui alguns melgueirões, que é para produção de mel. Eu vou abrir um aqui para vocês verem como que funciona o melgueirão. Essa abelha não é alimentada, então a gente deixa só para colheita de mel. Olha como que tá. Olha o mel. Os potes de mel. Esse é o melgueirão. As caixas que estão na mata, que é para produção só de mel, são todas com melgueirão. O mel da abelha nativa ele é um mel com menos teor ele é menos denso, né? Ele é mais líquido. A quantidade de açúcar ele é menor, tem um teor menor de açúcar. Então ele tem uma densidade menor. É um mel bem mais líquido, um sabor mais pro azedinho, mais cítrico. Depende do tipo de abelha, da espécie de abelha também. Algumas abelhas têm um mel um pouquinho aproximado com o mel da Apis mellifera, mas a maioria tem um mel menos doce do que o da Apis e muito menos denso. Vou fechar aqui, porque senão daqui a pouco vai ter saque de outras abelhas. Esses são os melgueirões que a gente criou aqui, que fez. A grande parte das caixas produzidas aqui mesmo ou produzido com alguns amigos aqui de perto mesmo que trabalham com carpintaria, e a gente passa o projeto da caixa para eles e eles fazem pra gente. Aqui tem mais melgueirão e aqui na frente eu não vou me aproximar muito porque tem um ninho de vespa e aqui a gente colocou algumas caixinhas para abelhas mirins. Só que tem um ninho de vespa aqui do lado e essa vespa dói demais. Então toda vez a gente tem muito cuidado aqui quando chega próximo aqui das caixas. Tem uma lambiolhos ali, que é considerada uma das menores abelhas aqui do Brasil. E outras mirins. Tem mirim Lucy. Tem mirim Lucy, tem mirim... Ó, a vespa está se mexendo. Normalmente elas atacam. Aqui ao lado tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, que é uma mirim droriana, que está fazendo um tubo de entrada bem comprido e adicionando muito própolis, bem resinoso, aqui ó, com muita resina, porque está ocorrendo aqui um saque por outra espécie de abelha, que é a abelha tataíra, a abelha de fogo. Então aqui está acontecendo um saque aqui, tem várias tataíras agora saqueando cera do tubo de entrada das abelhas. Olha só aqui de perto, se você consegue ver a tataíra. A tataíra está saqueando enquanto as mirins estão tentando repor o visco ali, né? Para impedir a entrada das abelhas tataíras. Aqui na frente a gente tem um alimentador, que quando a gente faz a alimentação externa das abelhas, isso aqui não é açúcar, tá pessoal? Isso aqui é mel que eu coloquei aqui, o mel estava cristalizado, e toda vez que você coloca mel cristalizado, no final sobra um pouquinho de cristais de mel, mas isso aqui é mel, tá joia? É mel de Apis mellifera. Aqui do lado também a gente tem a placa do meliponário, que está escrito aqui meliponário mel mágico. E a nossa abelha, o símbolo aqui é o urussu do chão, que é o símbolo aqui do nosso meliponário mel mágico. Aqui atrás da placa tem uma colmeia também de boca de sapo, que é o meliponário azul. Inclusive a gente vai trazer outras colmeias para cá.
que antes tinha várias colmeias aqui de tubuna e de managuari, e teve um ataque de abelha-limão e a gente perdeu todas elas. Então a gente vai recompor. Eu tenho várias aqui ainda no meliponário, estão espalhadas, eu vou trazer elas de volta aqui para o meliponário. Tem algumas nas iscas, que inclusive eu vou transferir essas iscas para algumas das caixas que estavam aqui, para a gente recompor o meliponário azul, que é aquele meliponário bem bonito, das caixinhas todas coloridas, com várias cores. Aí ficou agora só a boca de sapo. Mas logo, logo a gente vai recompor as caixas aqui, e o meliponário azul vai ficar bem bonito igual estava. Aqui a gente tem um catavento aqui, ó, no meliponário. Sempre que tem... Aqui é uma região que venta muito, então a maior parte do tempo aqui ele está funcionando. Hoje, agora nesse momento, está sem vento, está tudo parado o ar aqui, né? Então ficou sem vento aqui. Então eu mostrei para vocês os meliponários aqui. O meliponário amarelo, o vermelho, o rosa, o azul, o laranja e o meliponário de pedra ali, das abelhas subterrâneas. Tem mais um meliponário aqui, que é o meliponário das abelhas mirins, que a gente tem logo aqui do lado, tem bastante espécie de abelha, e que a gente separou elas das outras abelhas aqui. Lá só tem algumas jataís, tem umas iraís e as mirins. E tem outro meliponário que eu falei para vocês, que é o meliponário úmido. Ficam as abelhas próximo ao lago, tem bastante umidade lá, que depois a gente vai deixar mais um vídeo. A gente já tem vários vídeos no canal aqui, inclusive desse meliponário também, o meliponário úmido, das Guaraipos. Depois também vocês podem acompanhar. Quero lembrar vocês que quem quiser conhecer o meliponário, pode procurar a Delta Turismo, que é a empresa de turismo que faz visitação aqui no meliponário. Entre em contato com eles e pode fazer visitação aqui, tá joia? Não se esqueçam, seguir a nossa página, Meliponário Meu Mágico, tanto no Instagram quanto no YouTube. Isso é importante pra gente, até pra gente continuar fazendo os vídeos também. Então, se for possível, comentar os nossos vídeos, dar o like lá nos vídeos, isso ajuda bastante o engajamento dos nossos vídeos no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, sigam e compartilhem os nossos vídeos, Meliponário Meu Mágico.